Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Hoje eu quero falar de carreira. Eu estava falando de mercado de trabalho, falei das várias dos vários ramos que tem, vários trabalhos diferentes que a gente tem em computação, mas eu queria falar um pouco de carreira, assim, tipo, porque eu percebi uma vez alguma pessoa falando de um debate no Twitter, assim, que o pessoal é muito focado em só quer trabalhar, arrumar um emprego e de boa. Não imagina que existe uma carreira a se trilhar, né? E carreira, assim, para quem não tem uma faculdade, às vezes não consegue visualizar que, pô, existe uma carreira, mas quando algumas faculdades mostram para você que, tipo, ó, existe uma carreira que você pode fazer. E muitas empresas também não mostram, né? A carreira a gente vê que ela tem, muitas das vezes, em muitas empresas, júnior, pleno e sênior. E o sênior se chega com muito pouco tempo, né? Imagina aí alguém que, tipo, começou a trabalhar 3 anos atrás, já virou pleno e tá planejando em 2 anos virar sênior. Você imagina aí que, pô, o cara com 5 anos de trabalho vira sênior. O que esse cara vai ser com 30 anos de carreira? E aí, muitas das empresas forçam a gente a ir para a área gerencial, né? Teve até uma vez, assim, que tinham vários coisas de salário, o pessoal tá falando muito de salário, de falar de salário, salário, e eu vejo que as pesquisas salariais, elas não têm muitos... na verdade, elas são feitas de uma forma que eu acho que é muito focada só, o cara é dev back-end, o cara é dev não sei o quê, o cara trabalha com Java. E aí teve uma vez que eu fiquei olhando só, as pesquisas não têm uma boa metodologia, vou fazer uma aqui. E aí eu fiz um formulário lá, joguei no Twitter e, tipo, umas 100 pessoas responderam. E eu extraí os dados, né? E o que eu percebi que as empresas brasileiras, né, isso é muito claro, elas têm uma carreira mais ou menos assim. Se você é dev e você trabalha ali, tipo, desenvolvendo, você ganha pouco. Agora, se você tem algum cargo gerencial, o seu salário já pula. E na época eu vi que era em média 80% maior. Ou seja, significa que se você ganha 10 mil como dev, você vai ganhar 18 mil como gerente, né? E isso muitas das empresas forçam você a ir para uma área gerencial. Você, cara, você quer crescer? Vai para uma área gerencial. Isso eu acho péssimo. Péssimo porque tem duas coisas que a gente tem que pensar aí, né? Primeiro que existe uma carreira dev, assim, tipo, você quer ser engenheiro de software, você quer ser um arquiteto, você pode trilhar uma carreira e quanto mais experiente você vai ficar, melhor você vai ficar. Assim, não adianta comparar um dev com 1 ano de experiência com um dev de 10 anos de experiência, né? E eu tenho que ser bem sincero de uma coisa aqui. Quando a galera fala de sênior de 2 anos, sênior de não sei quantos anos, comparar a experiência, comparar a experiência é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Depende muito do tipo de experiência que você teve. Por exemplo, no meu primeiro emprego, eu tive uma experiência muito imatura, né? Digamos assim. Por que imatura? Eu não era exposto a desafios, né? Isso dava muito pelo tipo de gerência que eu tinha. O que acontece? Se você não é exposto ao desafio, você não cresce. Porque se você não é exposto ao desafio, você não ganha experiência. Imagina que você está fazendo tudo ao mesmo tempo, a mesma coisa ao mesmo tempo. Você vai ser muito bom naquilo, só que você não vai ser muito bom no resto, né? E é muito bom você ganhar experiência com outras coisas. Foi por isso que na minha carreira eu migrei de várias áreas para tentar ganhar experiência, né? Eu comecei como engenheiro de software júnior, depois fui para uma empresa muito pequena de IA, depois voltei para consultoria, virei sênior numa empresa, fiquei alguns anos em consultoria, até que eu resolvi sair de consultoria, fui para uma startup, meio que uma startup, né? Na verdade já era uma scale-up de IoT industrial e hoje estou numa empresa de telecom, né, como especialista. Então, assim, nisso eu ganhei muita experiência, porque eu já tive que manter sistemas em produções, eu já tive que trabalhar com times grandes, times pequenos, times de 2 pessoas, times de 60 pessoas, eu já fui arquiteto, né, por isso que, assim, eu tive essa grande experiência. Eu tenho 20 anos de experiência, né, então, assim, isso não foi pego do nada. Mas é isso que eu tô falando, assim, o dev, ele tem uma carreira, ele vai crescer, né? E aí é muito engraçado, assim, tipo, você vê algumas pessoas com 5 anos de experiência e você achando, nossa, porque eu tenho o máximo de experiência possível. Cara, calma lá, velho, você tá no começo ainda da sua carreira, tipo, daqui a 15 anos você vai olhar para esse cara de 4 anos de experiência e falar assim, pô, esse cara era muito imaturo em algumas coisas, ele cresceu, né? As pessoas crescem e fazem parte da carreira. Mas voltando aqui a que eu falei da dicotomia que existe entre a carreira de desenvolvedor e a carreira gerencial, né?
A carreira gerencial, muitas vezes, ela ganha muito mais no Brasil. E isso, e não tem uma carreira dev. Assim, a gente, no Brasil, culturalmente, a gente não valoriza o trabalho. A gente valoriza a gerência. Eu até brinco que é a escola Capitão do Mato, né? A gente tem que lembrar que a gente teve 400 anos de escravidão nesse país, né? Então, muito do que é trabalho, trabalho que mão na massa, é mal visto por uma elite, né? Antiquada, né? E as pessoas não querem fazer trabalho mesmo. Tipo, as pessoas não querem botar a mão na massa. O que é lá fora é uma coisa estranha. Tem até um caso clássico da história, né? Que diz que quando o Mauá foi fazer a primeira linha de ferro do Brasil, né? Ele chamou o imperador Dom Pedro II. E tem gente que idolatra Dom Pedro II, mas o Dom Pedro II era parte dessa elite escravocrata que não gostava de trabalhar, né? E aí diz que o Mauá pegou, falou assim, vamos fazer a primeira estrada de ferro do Brasil. Ele pegou, pegou uma pá, cavou, tirou a terra e deu pro imperador. O imperador não sabia o que fazer com a pá. E ele ficou olhando pro Mauá e falou assim, você quer que eu cave? É isso. Tipo, essa coisa baixa, essa coisa estúpida, essa coisa de pessoas indignas. E é essa visão que muitas pessoas têm até hoje. Tipo, o trabalho de dev é um trabalho indigno, é um trabalho que não merece ser valorizado. Por isso que a gente tem 80% a mais de salário quando vai para uma área gerencial. Isso é baseado numa estatística ali que, tipo, você pode até questionar a abrangência dela, mas eu até aposto, faça em larga escala e você vai ver. Você vai ver que quem é gerente ganha muito mais. E aí você fala, mas gerente é um cargo de confiança. Gente, quem viu Jurassic Park 1 aí sabe que se um dev mal pago pode fazer muito mal para a empresa, né? Brincadeira à parte, Jurassic Park 1, se você não lembra ou se você não viu, tudo acontece porque o dev era mal pago, ele queria mais dinheiro e ele vai e sabota sistemas, né? Mas é isso, pessoal. Assim, a gente tem que começar a ver, e eu acho que isso não vai partir da gente como desenvolvedor, mas vai partir da gente de pedir para as empresas, me valoriza, cara. Eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu posso crescer. E a gente tem uma ideia de carreira, né? Para chegar no último gap aqui, né? No último ponto da minha viagem aqui, eu lembro que em 2017 eu tirei um período sabático, vulgo, estou sem emprego porque eu não aguentava a última empresa, né? E que nem tá no meu LinkedIn, gente. Assim, eu saí da empresa, fiquei 6 meses procurando emprego. Não que eu tivesse sobrando dinheiro, né? Mas tava faltando oportunidade. E eu fiz uma consultoria de realocação, porque eu estava meio desalocado, né, dado o meu perfil. E aí, nessa consultoria, isso era algo que eu achei muito legal, que ele falou assim, quais são suas âncoras de carreira, né? Aí eu fiz uma entrevista lá com um consultor, o consultor me fez uma entrevista longa, procurando assim, o que que você gosta de fazer, o que que você acha que é o seu forte, né? E aí a gente estruturou a minha carreira baseada assim, o que é o seu forte. E aí foi o ponto que eu larguei de trabalhar para consultoria, né? Porque assim, meu forte não é ficar paparicando cliente. Meu forte é pegar um produto, fazer uma análise do que é o melhor para aquele produto e tentar implementar aquele produto com o melhor que a gente tem em tecnologia, né? Então assim, quando você está numa consultoria, o seu foco é para pagar o cliente. Assim, tipo, o cliente quer tal coisa, o cliente quer um time trabalhando 24/7, o cliente quer não sei o quê, porque a consultoria tudo depende da vontade do cliente. Mas não, o meu foco era o quê? Não, com isso eu entrei assim, eu tenho que sair dessa onda de consultorias que eu estava, né? Eu estava na terceira consultoria. Então eu peguei e foquei numa empresa com produto forte, né? Uma empresa com produto forte, uma empresa com departamento de inovação, né? E aí depois eu fui com um processo que era você imaginar mais ou menos assim, de onde eu tô, para onde eu estarei daqui a 5 anos, para onde eu estarei daqui a 10 anos, né? O engraçado é que deu certo isso. Eu já estou com mais de 5 anos nesse processo. Em mais de 5 anos eu consegui virar uma referência que era um dos objetivos. Em 5 anos eu quero ser uma referência. Em 10 anos eu quero ser uma referência com visibilidade na área que eu atuo, né? Naquela época eu estava começando a estudar Kafka. Eu tinha feito uma consultoria com Kafka, a gente não escolheu Kafka numa POC que a gente fez, mas eu foquei assim, eu quero aprender Kafka. E aí foi onde eu foquei, não, eu vou trabalhar com Kafka. E foi engraçado que eu comecei a estudar um pouco de Kafka, né? Foi o momento que eu vi que o Java também era importante, eu voltei a estudar bastante o Java, tive uma ajuda de um Java Champion muito importante aí,
ninguém dá bola para ele, mas assim, é um cara muito, muito legal, muito bom. Ele que fez a APIs de unidade com um ex-chefe meu, né? Então, assim, ele me deu uma ajuda e acabou me conseguindo uma vaga numa empresa. E aí ele me falou assim, ó, cara, assim, saber Java, saber bem Java é importante para algumas vagas, para as vagas boas, né? E foi assim que eu consegui me realocar, né? Eu consegui me realocar, consegui. Dessa empresa eu entrei como arquiteto, né? Que é uma vaga meio gerencial, meio técnica. E hoje em dia eu estou numa vaga 100% técnica, né? Que foi até engraçado, que depois eu percebi que eu gosto de compartilhar conhecimento. E para essa vaga que eu estou hoje, essa empresa que eu estou hoje há 5 anos, né? Eu compartilhar conhecimento no primeiros 2 anos era muito importante, né? Hoje não é nem tanto assim, mas eu tenho um papel de referência, o meu acordo com o chefe é sempre melhorar a qualidade técnica do time, né? Então, assim, tudo que eu queria falar com essas falas é que, assim, existe uma carreira, a gente tem que ter visibilidade, que a gente está sempre crescendo, a gente tem que entrar numa onda de aprendizado contínuo, né? Não é para você se matar, a gente pode até falar isso amanhã, né? Não é para você se matar de estudar, 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 mas assim, para você entender que, ó, eu quero daqui a 5 anos ser tal coisa, então para isso eu tenho que aprender tal, tal, tal coisa. E você vai se preparando para tal, né? E é muito importante também aprender em boas fontes, né? Tipo, por exemplo, para Java eu sigo todos os Java Champion, assim. Tem Java Champion, eu tô seguindo lá para aprender com eles, para ver o que eles estão vendo, ver o que eles estão falando, né? E é isso, pessoal. Meu cafezinho acabou. Eu espero que tenha te ajudado. Boa